Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta Ismael Perina Júnior, presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal e também presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Ismael, prazer imenso conseguir quebrar a sua agenda e trazê-lo aqui para os nossos estúdios em Sertãozinho, para a gente poder conversar um pouquinho no momento que eu acredito que nos últimos 5 anos, você sempre me prestigiou com a sua presença aqui, mas durante esses últimos 5 anos, todas as nossas entrevistas, as nossas conversas, elas tinham uma desesperança total. E eu recordo que eu até no início do programa sempre lhe pedia que você deixasse uma palavra de esperança, embora a gente não tivesse esperança nenhuma. A impressão que se tinha que nós estaríamos no fundo do poço, mas passava um tempo a gente via que ao contrário, o poço era mais fundo ainda. Ronaldo, para mim é um grande prazer estar aqui, podendo estar conversando um pouquinho sobre o setor, né? Essa dinâmica muito forte que a gente tem nesse setor nosso, né? Por conta de tudo isso que você se reportou nesses últimos anos. Eu acho que pela primeira vez, eu venho aqui com um pouquinho mais de otimismo para o setor, mas um otimismo que a gente sabe que tem que ser encarado com muito realismo para não cometermos os erros cometidos num passado recente e não voltar a ter aqueles grandes problemas rotineiros que a gente tem quando a gente, nas nossas atitudes, né, não pensamos um pouco antes de caminhar. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Eu tenho minha participação lá na Câmara Setorial terminando agora nesse mês de novembro e finalmente um momento que a gente pode estar encarando assim com um pouquinho mais de otimismo e transmitir um pouquinho mais de otimismo para os produtores, para o mercado, que há anos que eu venho vivenciando, trabalhando em algumas organizações e realmente sempre com uma perspectiva não das melhores. Então, finalmente, a gente vai fazer uma entrevista, eu acredito, dentro de muito realismo, mas com um pouquinho de uma pitadinha aí de otimismo. Que bom. Você tem uma característica como líder reconhecido na cadeia produtiva sucroenergética, e quando eu falo da cadeia, porque eu sou testemunha do seu esforço em agregar. Começou isso lá com o Manuel Hortolã, quando assumiu a Ourplana, essa preocupação de integrar a indústria de base, os trabalhadores, os fornecedores, os usineiros. Você sempre teve essa preocupação. E você em nenhum momento, do tanto tempo que eu lhe conheço desde do nosso grito pelo emprego e pela produção lá de 99, você foi um dos poucos líderes do setor que você nunca recuou. Recuou no sentido de saber aquilo que você precisava fazer e também não recuou tendo a responsabilidade e o comprometimento de saber que você representava uma classe dos fornecedores de cana e representava uma cadeia produtiva sucroenergética. Estou fazendo esse preâmbulo aqui porque eu vou lhe jogar uma batata quente nas mãos aqui, mas ninguém melhor do que você para esclarecer. O ministro Blairo Maggi, assim que assumiu o Ministério da Agricultura, ele, numa entrevista que deu a jornalistas, ele falou que o setor tinha que parar de chorar e tinha que parar de se preocupar em subsídios, tinha que ser competitivo. O que levou o ministro a fazer essa declaração? Ronaldo, você sabe que a gente vai vivenciando um pouco essa área. Muito obrigado pela referência que você fez. Só para ficar bem claro, desde que eu resolvi me dedicar um pouco a esse trabalho de representação de classe, eu tenho me dedicado muito. Erro bastante, é claro, faz parte do negócio, mas nunca
erro por falta de participação, por falta de vontade ou por omissão. É verdade, verdade. Os erros são consequências de alguma coisa que às vezes é muito maior que isso e acaba você sendo obrigado a estar em algum momento que as atitudes de algum governo, de uma maneira ou de outra, acabam interferindo violentamente no seu negócio, e foi isso que aconteceu muito ao longo desses últimos 5 anos. Então, muito tranquilo com relação ao meu trabalho e ao meu esforço, e muito chateado por não ter conseguido boa parte do que a gente falou lá, não só o Ismael, mas boa parte dos representantes do setor, que levavam uma colaboração para o governo, e infelizmente você não tinha ouvidos e as coisas não aconteciam da maneira como a gente entendia como sendo a melhor para a produção de cana-de-açúcar, para o país, enfim. Jamais você vai me fazer uma proposta que eu me beneficie e as outras categorias sejam prejudicadas. Não faz parte da minha índole, não faz parte do meu ser. Então, essa questão que você levantou, muito bem levantada, de cadeia produtiva, é um conceito muito antigo, e que, se a cadeia não for bem, não tiver todo mundo sendo, de uma forma ou de outra, tendo algum tipo de eu não vou dizer benefício, mas algum tipo de rentabilidade para permitir que a cadeia seja sustentável, a gente começa a entrar num âmbito que talvez não seja de tão grande sustentabilidade assim. Então, nesse ponto, estou muito tranquilo. O ministro Blairo Maggi, eu acho que cansou de dar exemplos de como uma pessoa tem sucesso numa atividade que tem um monte de complicômetro, né? O complicômetro é um termo que a gente costuma se referir aí quando a gente quer falar que é muito complexo mesmo, é muito complicado. Ele tem um histórico de sucesso na produção agrícola e que, ao longo de toda a trajetória dele, também passou por todos esses planos que o Brasil vivenciou nos últimos 15, 18 anos, que foram todos eles planos que tiveram no componente agricultura algum tipo de carga que não seria devido a nós. Então, não temos o que falar do sucesso dele como empresário. Como político, eu reputo como de maior sucesso ainda. Porque foi governador, senador da República. Uma carreira, né, brilhante aí, sendo governador do Mato Grosso, ele é senador. Então, as características que ele tem para ser um ministro são as características melhores possíveis. Alguém que teve sucesso na iniciativa privada e tem um sucesso como político. Quando a pessoa assume um cargo dessa natureza, os problemas são muitos. Ele pegou, naquela fase de transição, um ministério que ele era ministro, mas não era ministro. Nós não tínhamos ainda a definição do quadro político, como é que ficaria, se o Temer realmente ia permanecer na presidência. Então, e aí os problemas vão surgindo e apesar dos conhecimentos dele em diversas áreas da agricultura, sempre tem alguma coisa a mais, alguns pequenos detalhes que às vezes não são tão bem expostos, e talvez eu acredito que essa declaração tenha sido pelo fato de ele não ter o conhecimento no momento bem aprofundado da área, que é difícil, mas que, por algumas questões momentâneas, entendendo que o setor estava sendo beneficiado por subsídios. E eu aqui sou testemunha de que, ao invés de subsídios, nós tivemos uma carga excessiva por conta das medidas tomadas pelo governo da presidente Dilma no tocante a excesso de encargos para nós, né? Então, a limitação de preço, que talvez a gente pode voltar nesse tema um pouquinho à frente, mas a limitação de preço da gasolina nos colocou numa situação que foi, para mim, o grande problema do setor.
aliado a isso, a extinção da CID, depois recomposição em pequena parcela. Então, isso tudo foi somando que o Ministério ficou assim, e o ministro assumindo numa situação que talvez, né, mas o tempo com certeza vai ser o grande incentivador para que ele, né, conheça um pouco mais o setor. A gente já está preparando uma visita para que ele faça numa região produtora e saber que dentro dessa cadeia nós temos muitos trabalhadores. O setor nessa crise é dos poucos setores que tem empregado, né? Está com saldo positivo de emprego. Nós temos uma infinidade de produtores que vivem de produzir cana e entregar para as usinas. Temos os empreendimentos industriais, temos as pequenas, médias e grandes cidades que dependem da atividade canavieira. Então, isso tudo a gente tem a questão das cooperativas que estão inseridas nesse processo e que geram a economia de uma grande região do país, né? Então, eu acho que isso é importante para que o conhecimento específico venha a ele. Com relação à declaração, que foi momentânea, ele já tivemos algumas reuniões, alguns representantes de classe já tiveram com ele, já mostraram, mas que fica aquela imagem. Então, eu tenho convicção que isso já ficou para trás. Ele já tem hoje, na visita que ele fez recentemente à Ásia, nós tínhamos representantes do setor sucroenergético participando com ele, um contato mais próximo, explicando. Nós estamos entrando num contencioso com a Tailândia justamente por conta de subsídios. Nós somos radicalmente contra subsídios dessa natureza. Eu acho que o setor não tem necessidade disso e eu tenho certeza que o ministro hoje já está muito mais esclarecido com relação a especificidades de um setor que ele nunca teve envolvimento. Então, também, né, logicamente, a assessoria dele estava sendo construída naquele momento, né? Você não tinha um representante com conhecimento muito específico dessa área, e eu acho que foi uma questão momentânea até por uma situação, porque o governo realmente tem um problema sério, que é administrar o caixa que ele tem, né, que ficou numa situação extremamente difícil e complicada, e eu acho que essas questões até faz parte, mas a gente que é do setor já absorveu, levou a informação e nós estamos trabalhando normalmente, tentando trazê-lo para o nosso lado e saber que nós vamos precisar de algumas coisas que não são encaradas como subsídio. A exemplo de uma CID que nós tínhamos e vamos ter que recompô-la para o bem do Brasil. Se fosse para o bem do setor, eu já fiz a minha colocação, eu não iria brigar. Mas eu acho que para o país evoluir, ele tem que ter um instrumento extremamente de apelo, como é a CID, para dar condições, inclusive, de ele cumprir todos esses acordos na área ambiental que ele tem assumido. CID sobre a gasolina. Sobre a gasolina. Perfeito. Sobre a gasolina. Que é inclusive a proposta que a única defende publicamente e e que é correta. Que o setor defende. Que o setor defende, perfeito. Deixa eu lhe colocar uma outra batata quente. Há uns meses, 2, 3, 4 anos atrás, num evento em Dourados, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, desculpa, foi até um evento marcante, porque estava lá o governador, estava lá o senador Delcídio do Amaral, hoje cassado, e também Valdemiro Moca. E eu lembro que eu ainda perguntei para você, quem é que é esse senador? E você falou Valdemiro Moca, e o cara é bom, E aí eu fui entrevistar o Valdemiro Moca, até por indicação sua, e o Valdemiro Moca, eu perguntei, senador, como é que o senhor, representando o Mato Grosso do Sul, um estado que é pujante na agricultura, mais pujante ainda na produção de bioeletricidade, mais pujante ainda na produção de açúcar e etanol, como é que pode fazer para resolver essa crise?
Aí eu conto isso porque eu já escrevi e tem muita gente que acaba às vezes esquecendo detalhes que compõem um plano como um todo. Ele falou assim, o senhor pode desligar a câmera e voltar para o zero de novo? Mas antes eu quero falar uma coisa fora do ar. Perfeito. Desligamos a câmera, o que é? Ele falou assim, inverta a pergunta, de que maneira eu posso ajudar? Porque eu presido a Comissão de Economia e Desenvolvimento Agrário. Acho que esse era o nome da Comissão Técnica do Ministério. E eu faço a pergunta, volto e retomo, faço a pergunta para ele, e aí ele falou, olha, nós podemos convocar uma audiência pública, os senadores, eles não convidam as autoridades, nós as convocamos e eles têm que ir. E aí podemos discutir isso. Eu, tá bom, desliguei, e aí fiz a entrevista, terminei, e aí ele falou assim, ó, se o senhor quiser me procurar semana que vem no meu gabinete lá no Senado, eu posso lhe ajudar a montar isso aí. E aí eu vou pular um pouco, mas vou voltar nessa mesma entrevista, porque você acabou me apontando uma outra pessoa para ser entrevistada. E aí eu fui a Brasília, fui conversar com o senador, e aí ele falou, olha, para resolver esta crise nossa é muito simples. Você me traga aqui, alinhados, com sinergia, falando uma mesma linguagem, o lobista do Rubens Ometo, Grupo Raíssen, o lobista da Copersucar, o lobista da Única, e me traga também um representante do Nordeste dos produtores de cana. Se esses falarem a mesma linguagem, no dia seguinte a crise acaba. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Tá bom. Vamos voltar. Naquele mesmo dia, naquela mesma feira lá em Dourados, você me pediu, ou apontou, na verdade você não pede, você manda. Você me apontou, olha, entrevista o Ricardo Dornelles Guzmão, esse cara é importante dentro do Ministério das Minas e Energia. Eu lembro que o Delcídio Amaral, inclusive, quando apresentou o Ricardo Dornelles, falou, olha, esse aqui manda mais do que o ministro Edson Lobão, manda mais que o ministro das Minas e Energia. Esse é o homem que tem a caneta na mão. Eu tinha ouvido duas críticas ao Roberto Guzmão, e hoje eu vou falar... Ricardo Dornelles com dois L's Guzmão. Eu tinha ouvido duas críticas de duas autoridades do governo, governos do Ricardo Dornelles. A primeira, Manuel Bertoni, que presidiu a Secretaria de Produção do Ministério da Agricultura. Quando ele saiu, você estava aqui em Sertãozinho, ele fez um pronunciamento, depois ele gravou uma entrevista comigo, e eu perguntei, quem é que é do governo a pessoa que faz com que seja contrária aos interesses do Brasil e que prejudique o setor sucroenergético? O Bertoni foi muito simples, Ricardo Dornelles Guzmão. Ponto. Antes disso, eu tinha ouvido do ministro Odacir Klein, que foi ministro dos Transportes, do Fernando Henrique Cardoso, de que realmente, dentro do governo, quem articulava em todas as reuniões do CIMA, que era o Conselho Interministerial do Açúcar, né? Mais ou menos isso. Quem articulava contra, quer dizer, quem era o nosso detrator, a pessoa que estava lá dentro para prejudicar as demandas do setor sucroenergético, era o Ricardo Dornelles. Ricardo Dornelles foi varrido. Tão logo assumiu o presidente Michel Temer, uma das primeiras iniciativas do governo novo foi tirá-lo do Ministério das Minas e Energia, onde ele ocupava a Secretaria de Combustíveis Renováveis. Importante. Um cargo muito importante. Eu lhe conto isso, porque evidentemente ele deixa muita vontade para você responder ou não. Mas eu lhe conto isso porque eu fiquei impressionado com a repercussão quando nós colocamos no Brasilago e anunciamos que ele tinha sido demitido sumariamente do cargo que ocupava. Eu tive várias reações. Eu tive, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sertãozinho, Carlos Roberto Liboni, que saiu um dia aqui de Sertãozinho com prefeitos da região, foi a Brasília para conversar com ele, saiu de lá indignado com as posições que esse cidadão defendia publicamente. Tivemos um outro exemplo, muito claro, o doutor Tarcísio Mascarim, que é uma das pessoas que mais contribuiu para que o Brasil tivesse etanol, foi presidente durante 50 anos da DEDINE, hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba, também fez um artigo que nós publicamos, e esse artigo foi republicado no site da UDOP, foi publicado em outros órgãos de comunicação, dizendo até que enfim o estorvo que era esse cidadão saiu do governo, que dava um alento, dava uma esperança nova para o setor saber que dentro do campo da burocracia e dos meandros políticos, nós já não tínhamos mais um opositor nosso, que era um opositor declarado.
Ronaldo, eu tenho uma visão muito clara e eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema. Tive muitos encontros com ele, participamos juntos de alguns debates e sempre com opiniões diversas. Eu entendo que, para ele, uma condução de um trabalho na pasta que ele ocupava, no lugar que ele ocupava, e sempre muito incisivo de que o setor precisaria ser autossustentável, eu acho que isso sempre trouxe questões positivas. O único contraponto que eu faço, e que é onde eu ia minha crítica com relação à postura dele, é como que você vai fazer isso com um setor que depende de uma política de combustível para se alinhar a ela para ter resultados. Como é que eu posso ter resultado uma vez que com o etanol, uma vez que a Petrobras e o governo federal define que eu não vou subir o preço de combustível por conta de um interesse de um grupo de governo? E aí você começa a interferir. A livre mercado, vamos tocar o mundo. Ele teve uma declaração que ele fez num simpósio que eu fiquei horrorizado, porque discutimos com ele, o professor Marcos Fava Neves coordenava esse painel, salvo engano, e realmente as coisas se acirraram na discussão, porque, olha, como é que eu vou fazer para gerenciar uma empresa que vende combustível se você trata a questão combustível fóssil de uma maneira que o governo interfere em mercado? Como é que eu chego lá? Então é impossível. Uma vez que o governo tomou essa atitude, essas medidas, a gente já sentiu desde o primeiro momento. A Petrobras, pela grandeza, veio sentir alguns anos depois. Mas está aí, é a mesma régua. Pena que o custo tenha sido tão elevado. O custo é elevado, porque essas pessoas que estão lá em Brasília, via de regra, têm a noção clara do que nós vivenciamos aqui no nosso mundinho, Sertãozinho, em Jabuticabal, que é o chão de fábrica. As interferências dessa turma, o que faz com a gente? O que provocou essa falta de habilidade? Provocou no segmento das indústrias, pequenas indústrias, muitas indústrias familiares, não só do setor, vinculadas ao setor, os comércios locais nessas cidadezinhas. Então é um negócio tão amplo, aquela atitude que eu presenciei, né, todo o setor. O Bertone era funcionário do Ministério da Agricultura à época, o Ministério da Agricultura indo com uma posição de que não haveria necessidade de se baixar a mistura, porque tinha etanol suficiente, por uma medida muito direta de querer fazer com que o setor a respeitasse por isso. Ela deu uma canetada e baixou de 25 para 20 e ameaçou mais. Estou mudando a lei para vir para 18. E se vocês não tomar cuidado, eu acabo com isso. Então, isso são declarações que vêm de uma forma que só prejudicou, porque nós estamos vendo o número de pessoas que trabalham no setor diretamente. E um outro grande número de pessoas trabalham indiretamente, que são fornecedores de máquinas, equipamentos. Então, o envolvimento não é só aquela coisinha de Brasília. Então, uma declaração que ele fez, que eu ia me referir, que para o Brasil tanto faria produzir etanol e importar gasolina, para o governo ele vai no mais econômico. Eu não acredito que se conduza um governo com essa linha de pensamento. Eu acho que o governo tem que ser um pouco maior nessa questão e entender que importar gasolina
ele está promovendo um dano social muito grande, que às vezes o econômico não ultrapassa, o econômico não é tão grande assim como o dano social que ele cometeu. Então essa visão mais ampla, eu acho que uma pessoa que na posição dele jamais poderia fazer uma declaração desse tipo. Então ele sempre foi muito controvertido. Nós tivemos e temos, é lógico, a democracia faz com que a gente converse, mas os nossos pensamentos, inclusive em vários debates em alguns fóruns, sempre foram antagônicos. Então eu não tenho assim nada que o desabone tecnicamente, mas em relação à atuação dele como técnico e como técnico de governo, eu acho que ele foi equivocado. Sem sombra de dúvida. Deixa eu puxar na nossa memória, Ismael, dois fatos que eu considero muito importantes. Fevereiro de 2008, nós organizamos, o Brasilargo organizou um evento no Teatro Municipal e você foi um dos nossos palestrantes convidados. E você, na sua palestra, você fez uma voto de defesa, que eu tenho repetido com outras lideranças do setor aqui, nessas entrevistas nossas, inclusive com o Toninho Toniello, e ele acha que você tem toda a razão nesse ponto de vista seu, que você, 2008, fevereiro, estava começando a crise. E você falou o seguinte: a sorte dos fornecedores de cana e dos produtores de cana é que nós temos cooperativas de crédito idôneas e robustas em condições de atender os interesses do produtor. Não fora isso, ia ser uma tragédia social. Ponto. Você, numa entrevista que me concedeu aqui, você me ensinou, outra frase que eu utilizo quando eu falo com fornecedor de cana, lideranças dos fornecedores de cana, eu faço questão de repetir. Você nos ensinou de que o fornecedor de cana, diferentemente de um outro empresário ou de produtores de outras atividades, não que não os tenha, mas é uma característica do fornecedor de cana, que ele prefere se desfazer da terra dele para honrar o compromisso com seus compromissos de crédito. Nesta crise toda, e a gente começou o programa falando que os fundamentos já são outros, quer dizer, nós temos mudanças no campo político positivas, nós temos mudanças no fundamento do açúcar, né? No começo dessa semana, os jornais todos noticiando aí, nunca se exportou tanto açúcar como se exportou agora no último mês de setembro. O etanol está tendo já uma perspectiva diferente de preço, quer dizer, eu recordo outras, eu citei 2 pontos, mas eu vou citar um terceiro, só para pegar uma carona. Eu muitas vezes conversava com você no nosso programa aqui, Ismael, e você reconhecia que o fornecedor de cana estava pagando para entregar a cana para a usina. E muitas usinas estavam pagando ou deixando de pagar seus compromissos para manter o mercado abastecido. Então, eu queria que esses 3 pontos, que são palavras suas, que você fizesse aí uma análise em relação a essa crise que nós estamos deixando para trás. Volto lá naquele começo de conversa nossa, é a cadeia. Essas questões estão inseridas numa cadeia produtiva que ela é muito ampla. Quando você coloca que as cooperativas são um instrumento de manutenção de uma estabilidade, eu não tenho dúvida, eu seria trabalhar contra todos os meus princípios, porque eu estou vinculado ao cooperativismo desde a década de 80, acreditando e trabalhando. Presidi uma cooperativa de crédito, sou vice-presidente de uma central de cooperativas de crédito, que tem crescido assustadoramente, que tem umas tarefas enormes para serem feitas, mas que são instrumentos que vão nos permitir estar melhorando de situação. E nessa janela, a comunidade é muito importante, porque eu emprego muita gente aqui na comunidade, eu distribuo os lucros, os dividendos da cooperativa nos pontos, nos cooperados, que permite ter um resultado melhor, não pagando tanta despesa financeira. Então, o cooperativismo de crédito é alguma coisa assim
muito especial, só que o cooperativismo está crescendo bastante e ele precisa ser olhado cada vez mais com mais profissionalismo. No tocante a esse outros assuntos, né, que você abordou, eu não tenho assim como contestá-los. São vários anos que a gente conversou, né, e que está impregnado. É triste uma pessoa não poder pagar uma conta. A grande maioria, eu falo com convicção, porque a gente na cooperativa de crédito lida com dificuldade de muitos produtores. E aí ninguém gosta de não pagar a conta. E especificamente essas pessoas que, via de regra, tiveram uma luta muito grande para chegar, para conquistar alguma coisinha, né, com trabalho. E aí você entra num horizonte que, por uma medida governamental mal realizada, ele está nesse risco, né? O que o governo aprontou com as usinas, eu também, mas usina, porque isso, porque aquilo, gente, boa parte delas saíram todos de empreendimentos familiares que foram crescendo e se tornaram ao longo do tempo grandes empresas, empregam uma infinidade de pessoas, têm uma consciência muito grande, além do que a imprensa às vezes veicula de uma maneira um pouco mais efusiva e que não é tão verdade, que precisaria alguns contrapontos, mas, puxa vida, aqui eu vou falar de uma região que é um pouquinho mais, que a gente vive nela, que serve até de exemplo, mas hoje nós temos a questão ambiental muito bem resolvida no setor sucroenergético, com várias ações de todos os tipos sendo tomadas para melhoria da preservação ambiental, a custo da usina, a custo do produtor, coisa que a gente também entende que não deveria ser um custo, porque se eu necessito de melhoria ambiental, cada cidadão é responsável por um quinhãozinho disso. Então, mas que nós, produtores, as usinas, resolveram assumir isso e estão fazendo de maneira constante, e é só andar na região que a gente vê muito disso. Então, essas questões, Ronaldo, eu falo assim com bastante tranquilidade, porque é o caminho, né? As pessoas têm o direito de trabalhar e ter lucro, não dá para vivenciar o que nós vivenciamos. Nós trabalhamos 4 anos com prejuízo por conta de canetadas equivocadas. Não poderia ser assim. E eu fico muito contente porque a gente, quando comentou isso lá atrás, as pessoas nos criticavam. E o exemplo mais claro disso é o que foi feito com a Petrobras. É verdade. Porque tem uma parcela da Petrobras que é por conta de corrupção, mas a grande maioria é por conta da falha administrativa, do comprar caro e vender barato. 60 bilhões de reais. Para fazer média com o eleitorado e fingir que a situação está resolvida e causou esse transtorno. A Petrobras, para mim, é o maior exemplo e é reflexo do que aconteceu com a gente 3, 4 anos atrás, que veio se acumulando, então nós ficamos nivelados. Então, eu não tenho dúvida em falar que o setor sucroenergético teve o mesmo tratamento que o governo teve com a Petrobras, só que o nosso refletiu ao longo de 5 anos, como tinha o Tesouro dando cobertura, outros empreendimentos dando cobertura, a hora que explodiu, chegou tudo numa vez na Petrobras. Então, essa é a diferença básica. O que você consegue enxergar, Ismael Perina Júnior, em função dessas mudanças que estão ocorrendo? Já há notícias aí de que grandes grupos, essa semana, no começo da semana, o Grupo COFCO, que tem investimentos com as usinas da Nobel, né, já está anunciando a construção de uma nova usina. O ex-ministro Antônio Cabreira, que tinha sido sócio da ADM, um projeto que era de construção de 5 usinas, e se afastou da sociedade, mas ele já anunciou que quer retomar pelo menos uma dessas usinas. O que você consegue enxergar daqui para diante para o setor? Você vê, a atitude foi tão desastrada, Ronaldo, por conta do governo com relação ao setor sucroenergético, que ele colocou, ele criou uma situação mundial de abastecimento e agora de desabastecimento. Porque quando
o etanol começou a ter problema, que as pessoas não adiantavam fabricar mais etanol, tiveram uma tendência a ir um pouco mais para o açúcar até para sobreviver. É uma questão de sobrevivência da empresa, ela tem que avaliar mercado e está naquilo. Como a gente não tinha o compromisso com relação ao etanol, e eu não estou falando aqui o compromisso de preço, é um compromisso de política, lotou o mercado de açúcar. E o Brasil passou a ser muito mais representativo na exportação mundial. Hoje o Brasil detém quase que 50% da exportação mundial de açúcar. O que aconteceu? Automaticamente o mercado lotou de açúcar, os preços altamente deprimidos, volta-se a produzir etanol, começa a encolher o açúcar de novo, só que nesses 5, 6 anos, o que acontece? Nós temos fechamento de várias empresas que saíram do mercado e deixaram de produzir, e o pior, as pessoas, como não tinham renda, não cuidam mais da sua atividade agrícola, que é onde você consegue encurtar. Nós tivemos uma redução brutal da nossa produtividade, que eu acredito não a falta de uso de tecnologia pela falta de uso, a falta pela impossibilidade do uso, porque custa. Então nós entramos naquele círculo vicioso, eu não faço isso, eu perco, eu não faço isso, eu perco, e nós chegamos aí a deprimentes 60, 62 toneladas por hectare, quando nós já estávamos por volta das 90 há quase uma década atrás. Então, o grande problema, aí você tem nesse meio de tempo alguns probleminhas climáticos que são normais e eles são absorvidos muito mais facilmente. Você tem um canavial sendo bem tratado e bem conduzido, ele não quebra tanto como quebra quando você não está tratando. Então aí juntou um pouco disso, um pouco daquilo, a produção brasileira, que talvez hoje, com um mercado super tranquilo, poderia estar com alguma coisa aí perto já de 800 milhões de toneladas de cana. Voltamos para essa safra aqui com talvez moendo as 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, que é pouco para aquilo que para aquele patamar que nós poderíamos estar. Deixamos de gerar emprego, deixamos de abastecer o mercado com etanol numa condição boa, não teremos o açúcar suficiente para estar fornecendo a bons preços, então ele vai subir mais. Nisso a gente coloca alguns ambientes externos, voltam a ter a oportunidade de produzir também, volta a concorrer com o Brasil, porque com preço bom essa briga fica mais intensa e realmente a gente perde um pouquinho daquela oportunidade que a gente teria de estar distribuindo isso tudo de uma maneira mais equalizada para os produtores, para a sociedade, enfim, todo mundo perdeu. Você consegue enxergar que a crise realmente, não que você tenha vencido a crise. Eu recordo que no começo desse ano, num evento da Canaplan em Ribeirão Preto, eu tive o prazer e a honra de poder entrevistá-lo, lhe perguntei a sua expectativa da crise, já havia um prenúncio de que haviam notícias de que poderia ser uma safra diferente e de que a crise começava a ter assim, um horizonte um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha visto nesses últimos anos aí. Quer dizer, você chamou a atenção, mas você deixou claro também que o endividamento de 90 bilhões de reais, o valor equivalente a uma safra das usinas nossas aí, não resolve de um ano para outro, né? Hoje você tem empresas que estão bem de situação e tem empresas que estão com endividamento muito mais alto. Quando a gente vai pela média, a gente costuma cometer alguns enganos que, né, você tem algumas empresas que estão super bem e algumas empresas que estão super mal. E aí quando você passa uma régua da média, mas eu vou tentar ser assim, procurar ser objetivo. Mas hoje nós temos um país numa condição extremamente desfavorável. O Brasil aumentou o risco, perdeu o grau de investimento. Só que, por incrível que pareça, Ronaldo, com preços remuneradores, com uma tendência de Petrobras administrar preços de uma maneira mais
dê condições de mercado, né? Para nós, é claro que nós temos um problema, porque hoje o preço de petróleo permite uma gasolina mais barata e a Petrobras tem declarado isso insistentemente. Não dá para ser ontem, no curtíssimo prazo, mas ao longo do período, fazendo de uma maneira, ela precisa recompor caixa também, são outros problemas, mas ela vai certamente trabalhar com preços de mercado internacional. Quando isso ocorre, o que acontece? É que aparece a oportunidade de você ter uma CID condizente com o mercado que você tem. Que a CID nada mais é do que um instrumento para fazer isso mesmo, permitir que um combustível alternativo tenha algum tipo de conforto para continuar produzindo, não sofrer interferência desse negativismo de preço que vai ser momentâneo, e olhar a oportunidade da frente. Aí você recompõe a CID. O mercado volta a ter um outro tipo de mecanismo, e hoje a CID, esse recurso vai para quem? Para quem está precisando. Governo federal, governo estadual e governo municipal, verdade. O municipal é o que mais sofreu, porque o governo federal cortou boa parte e os municípios estão nessa situação também por várias fontes de recursos que foram cortadas. Então, a CID é um instrumento que permite essa flexibilidade de você estar administrando de uma maneira tal que não te compromete a inflação, que você não tenha grandes movimentos de interferência e que, sendo sobre a gasolina, eu tenho dúvidas que isso que está sendo divulgado, os impactos dele na inflação, tenha essa conotação como tem se colocado, porque o grande problema é em cima de óleo diesel. Isso o setor já tem se posicionado. A CID, para nós, passa a ser um instrumento muito importante quando administrado sobre os preços da gasolina. Ismael, muito obrigado por essa entrevista, talvez é o último contato nosso, você como presidente da Câmara. O último contato do Ismael, presidente da Câmara Setorial. Câmara Setorial, lógico. O restante vamos ficar veinhos e vamos continuar conversando. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho realmente, você conseguiu trazer uma harmonia, eu acompanho a Câmara Setorial já há muitos anos, e sempre havia uma puxada para cá de extensão. Uma extensão para lá você conseguiu conduzir com muita maestria, para não dizer habilidade, não é? Mas realmente a Câmara conseguiu trazer uma segurança e conseguiu dar visibilidade ao setor. Eu acho que isso é fundamental e talvez falte um pouquinho na nossa cadeia produtiva essas características que você conseguiu colocar no seu trabalho. Tá, Ronaldo, quem tem que agradecer sou eu. Eu vou te pedir 2 minutinhos para fazer uma referência. Com relação à Câmara Setorial, não tem pauta de Câmara Setorial, é pauta de setor. O fornecedor tem os problemas dele com as usinas tem os problemas dele com o governo individualmente, nós temos nossos problemas com o governo individualmente, mas pauta de Câmara Setorial é pauta de setor. Esse é o princípio básico que eu adotei. Tive umas amarras com os nossos companheiros produtores, companheiro é um termo meio pesado para usar, mas com os nossos amigos produtores, mas eu, dentro da Câmara, eu não posso ter outro tipo de atitude. Falar um pouquinho também do produtor de cana, que eu não falei nada do programa inteiro, mas que vamos voltar a tratar bem nossa cana. Vamos voltar a conduzir o canavial para que a gente tenha efetivamente boa produtividade, que vai ser a base da nossa sustentação. Nessa melhora que certamente vai ter de preço, não pense em querer expansão. A expansão a gente já viu no que dá, você se endivida, você tem uma tendência a ser... Então, hoje eu estou num movimento muito forte de fazer com que os produtores cuidem bem do canavial. Com alta produtividade, mesmo com crise, a chance nossa de sobrevivência é maior. Agradecer mais uma vez, estar aqui sendo conduzido por uma entrevista com você, que conhece como... Talvez na área do jornalismo aí são poucas as pessoas que têm o cabedal de conhecimento que você tem, e obrigado por estar aqui. Imagina, obrigado a você, Ismael. Até uma próxima vez. Você sabe que o programa é seu. Você venha quando você quiser. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.